Manifesto antimaternalista. Qual o papel da maternidade com a psicanálise? Quer saber mais sobre isso? Veja a reflexão desse mês com o livro O Manifesto Antimaternalista de Vera Iaconelli. Lembrando que a primeira terça-feira de cada mês temos reflexão de livro aqui na playlist do canal do YouTube, no canal Paula Freitas Psicóloga. Então vamos pensar no maternalismo. A mãe da autora, ela foi entregue para adoção na maternidade onde nasceu e só descobriu quando tinha 6 anos. Então, as adoções feitas às escondidas exigem arranjos e dissimulações que produzem sofrimento. Se para alguns estratos da sociedade a entrega de um filho para ser cuidado por outras pessoas pode ser considerado uma prática frequente, legítima, para outros pode ser um motivo de vergonha, de humilhação. E a maternidade, o que é? Mãe é um significante que contempla a mulher que deu à luz, responsável pelo filho, mas que não se ocupa do filho. O materno, ele pode ser o adjetivo para descrever uma certa qualidade de cuidado dispendido pela mãe, mas também pelo pai por quem cuida. Hoje são cada vez mais frequentes os pais que se dedicam aos filhos de uma forma até então considerada explosivamente feminina. A experiência de gestar, parir e aleitar não se deve ser confundida com qualquer garantia com uma determinada qualidade de cuidado. Isso mesmo. A parentalidade, ela é atravessada pelas condições sociais de pais e de mães. A pobreza é um fator importante de vulnerabilização à ação da parentalidade e que a inviabiliza em muitos casos. Temos, por exemplo, as entregas para a adoção, em função da pobreza, a revelia do desejo de paz. Na ponta da concepção, devemos lembrar também que as pessoas pobres, elas não têm muito acesso a métodos de tratamento da infertilidade e não apenas em função de custos. Não podemos generalizar as aspirações de uma classe social, como se fosse uma massa indiferenciada, mas buscamos reconhecer quais os discursos considerados prevalentes em determinados grupos. As babás de hoje que deixam seus filhos para cuidar dos filhos de outras famílias, ou nem sequer têm família por trabalharem fora e dedicação integral são herança direta do nosso passado colonial. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, as mulheres elas foram sendo empurradas para o âmbito doméstico, o trabalho reprodutivo e não remunerado, e o homem para aquele espaço público onde o trabalho é reconhecido como tal. O poder do pai no espaço doméstico convive com a gestão da mulher. O poder do homem no espaço público convive com a influência, o consumo feminino fora de casa. Contudo, a ordenação do poder privado, familiar e materno era eminentemente delas. O processo de supervalorização dos supostos dotes femininos para cuidar, amar, criar, foi sendo encapado por frentes diversas, separando escrupulosamente a mulher de família da outra, decaída, infame e desprotegida. O sofrimento feminino, pela perspectiva de Freud, foi o estudo sobre a histeria que tornou possível a Freud descobrir o caminho para a escuta do nosso inconsciente, para a construção de um modelo do aparelho psíquico e para a formulação da ideia de corpo que interessa à psicanálise. O cuidado com as mulheres e crianças, a sua proteção e instrução era pautada na dimensão de classe e raça.
Buscava-se ajudar e qualificar as mulheres brancas responsáveis pela geração de filhos da pátria, enquanto se fiscalizavam e desautorizavam as mulheres pretas e pobres no papel de mães. É importante reconhecer que o maternalismo ele se presta perfeitamente aos discursos que decidem que tipo de apoio, de controle cada mulher receberá para viver a sua maternidade, a depender da sua raça ou classe social. O lugar da mulher pobre na sociedade brasileira se dividia entre a responsabilidade pelo cuidado dos filhos e da família e a busca pelo trabalho remunerado ou um apoio assistencial. O guarda-chuva do maternalismo apegava as mais diversas ideologias sobre a mulher e sobre a maternidade. Religiosa, moralista, progressista, feminista, científica. O maternalismo seria o discurso que a sociedade adota para justificar e dar apoio às mulheres, mas não todas historicamente reduzidas a funções de mães e trabalhadoras domésticas, não remuneradas, no exercício de tarefas imprescindíveis para consolidação e para manutenção do capitalismo e da reprodução social. A psicanálise e a maternidade, Édipo já dizia, não sabe que é o filho de Laio e de Jocasta, e portanto não sabe que matou inadvertidamente o próprio pai ou que desposou e teve filhos com a própria mãe. Diante da maldição que se abate sobre Tebas, maldição que se pode ser comparada ao sintoma psíquico cujo nos escapa tanto quanto nos concerne, ele parte em busca da verdade sobre quem assassinou o rei para descobrir numa reviravolta surpreendente que foi ele mesmo. Então, no roteiro genial, repetida, a exaustão na literatura representa a nossa incessante busca por nossas origens e, ao mesmo tempo, o temor em descobri-las. O que parecia tão enigmático e inalcançável se faz autoevidente, pois no fim das contas perseguimos incessantemente a nós mesmos. É tipo, não tem como fugir da sina humana de ser, em última instância, o responsável pela sua própria existência e por seus erros. Daí a importância de se cegar ao fim da peça, revelando a posição ética de quem assume os seus atos, principalmente os inconscientes. Freud chama de fase típica, né? Essa fase bem um momento a partir da qual a criança começa, para o grande embaraço dos pais, a se perguntar de onde vêm os bebês e para onde vamos ao morrer. A fantasia inconsciente que cada uma cria para lidar com o que não é simbolizável, tanto vai permitir que a pessoa se organize diante do real, como vai restringir a sua possibilidade de enxergar a realidade. Ou seja, criamos uma fantasia individual e ela vai determinar, enquadrar a nossa realidade. A menina terá um trabalho a mais na solução do complexo edípico, pois seu primeiro objeto amoroso é a mãe, e ela não pode, segundo a cartilha e típica, seguir desejando mulheres. Então ela deverá se voltar amorosamente para o pai, até então o seu rival, para só depois, renunciando a ele, voltar para outros homens. Ela se volta para o pai por ele cortar o pênis, que a mãe não tem, simbolicamente, né? E que não pode dar à filha. Então, o ressentimento pelo fato de a mãe ser castrada, não ter o pênis, levaria a filha a buscar o pai para que lhe dê um bebê, substituto do pênis, assim como deu a mãe. Em seguida, renunciando, realizar esse desejo interditado com o pai, que caberia à menina encontrar o homem que ela realiza. Então, em 1956, o psicanalista Winnicott criou a preocupação materna primária. Ele começa afirmando que não há nada de místico nessa capacidade e que ela se baseia no fato de a mãe ter sido bebê
e recordar que alguém cuidou dela, o que pode ajudar ou atrapalhar em sua própria experiência como mãe. O argumento é interessante, pois acaba por revelar que todos nós já fomos bebês e, portanto, homens e mulheres estariam ao princípio aptos a se identificar suficientemente como um bebê. Na genitoriedade diz respeito ao que se passa para que um novo organismo ele seja produzido. A perinatalidade diz respeito à parte de quem gesta, pare e a sua relação com esse evento, enquanto a parentalidade diz respeito aos discursos sobre o cuidado com as próximas gerações e as condições oferecidas para realizar. No mesmo ambiente, mais adequado à fisiologia do parto não é suficiente para garantir baixar o nível de estresse para evitar reações psicossomáticas ou desorganização psíquica. Somos ameaçados por crenças, por fantasias, lembranças, a história da constituição de nossa corporeidade e a nossa relação com a cultura e os nossos laços sociais. Cada interação com o recém-nascido ela é carregada de intenções conscientes e inconscientes e de palavras que darão sentido àquilo que de outra maneira seria tomado apenas como uma descarga motora, o reflexo. É isso que permite que tenhamos uma relação singular com o nosso próprio corpo erógeno. O que está em jogo aqui é o reconhecimento de com a aquisição da consciência de si, perdemos acesso à vivência direta do mundo. A nossa relação com o mundo passou a ser mediada pela linguagem abandonada, a ideia de que experimentamos diretamente pelos sentidos. A nossa percepção ela é montada pelo simbólico e o mundo sensível nos afeta a partir de palavras. O simbólico ele diz respeito à linguagem que nos precedeu, na qual seremos inseridos por obra da nossa relação com quem cuida de nós. O imaginário é um registro que serve de fundamento para o eu. E o real é aquilo que está para além e aquém do simbólico e do imaginário, que escapa a ambos e que serve de causa para ambos. Na gestação e parto, encaram-se questões fundamentais sobre a relação do sujeito com o próprio corpo. A imagem é afetada drasticamente em pouquíssimo tempo, como mudanças corporais que exigem adaptação e reorganização psíquica. Os movimentos do feto no útero provocam reações diversas que vão da angustiante sensação de invasão à sublime impressão de completude ou à indiferença de quem só descobre a gravidez ao parir. Para Lacan, chamado registro do real, trata-se do reconhecimento baseado na relação com quem cuida e com uma ideia de unidade que também é construída pelo olhar, pela voz e pelo toque. Basta uma experiência na qual deparamos com uma imagem nossa que não corresponda à imagem exteriorizada para que nós extremosa e nos angustiamos, não é mesmo? Não é fácil tentar definir mãe, pois a genitora é imputada à função reprodutiva dos corpos, enquanto o homem estaria na função simbólica, uma vez que o filho ele é nomeado pelo pai como tal a partir de um ato simbólico. Além da transmissão de conteúdos da história familiar e das fantasias inconscientes, as condições materiais fazem parte da equação e são reveladoras do lugar da família na pirâmide social. Toda a carga de discriminação ou de privilégio será dada pelo recém-nascido, tanto pela condição material como pela condição simbólica herdada ao nascer.
A carga mental materna explícita, que embora a mulher ela possa delegar o ato de guardar, permanece a ideia de que ela é insubstituível e a verdadeira responsável por tudo que acontece com a prova. Mesmo quando se ausenta, ela é considerada como aquela que não está cumprindo inteiramente com suas obrigações. A função dos cuidadores está ligada ao exercício da cidadania, que permite que a criança estabeleça relações apropriadas com adultos e crianças fora do círculo deles, em direção ao espaço. Embora recebam reconhecimento social e mesmo legal dos papéis de pais, não há garantia de que a criança ela foi tomada subjetivamente nesse lugar que modifica para sempre a relação de quem cuida com ela. Conclusões. Vamos lá. Se amaremos ou não a criança que nos chega, sempre incapaz de responder a todos os nossos anseios, só saberemos a posteriori, não é? De qualquer forma, permanece a nossa responsabilidade ética em garantir-lhe um futuro. O cuidado com os filhos, ele vai na contramão do estilo de vida contemporânea, que tem como valores principais a competição, o lucro, o prestígio e nunca tidos como suficientes. Além disso, a precária solução que obriga a mulher a assumir a maior carga de responsabilidade pelos filhos se mostra insustentável. No campo masculino, o exercício da paternidade sobre outras perspectivas teve um efeito muito importante. Ao se verem mais implicados com a prole em função dos divórcios, das guardas compartilhadas, da exigência das mulheres e da legitimização da adoção por casais homossexuais, os homens precisaram rever a questão do cuidado até então assumido como eminentemente feminino. Tiveram de repensar como educar os filhos a partir de bases que permitissem incluir os meninos como cuidadores, e uma vez que eles mesmos passaram a assumir este papel. O antimaternalismo é uma das condições para que as políticas públicas voltadas ao cuidado com as próximas gerações, elas não perpetuem as injustiças que dizem querer debelar. Sem crítica às expectativas de gênero e repetição de valores racistas e classistas nos quais a ideologia maternalista ela se baseia, teremos poucas chances de mudar o cenário cada vez mais alarmante da vulnerabilidade de crianças e de jovens. Um tema pesado, né? Então vamos para o plano de ação de hoje. Primeira pergunta: qual a importância do papel materno na sua vida? Segunda: qual a importância do papel paterno na sua vida? Terceira: o que vivenciou em sua trajetória que faria diferente? Quarto: quais são as características positivas e negativas de sua mãe que você vê em si? Quinto: quais as características positivas e negativas do seu pai que você vê em si? Pense nisso, que isso é fundamental. E lembre-se de compartilhar este vídeo, que é muito importante. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.